Tá aí, Thiago Beleza. O Denis disse que Thiago não chegou ainda. o Denis disse que ia participar da reunião com ele. Ele falou depois das 5 e ele não veio para 5. Né? Bom, É, gente, a gente tem aí, acho que mais 2 semanas e pouco até o curso, né? Uhum. A Renata já terminou um dos cursos dela. Eu vou dar agora uma destilada na parte de organização distribuída. Assim que eu tiver completado o deck, eu subo e vou começar a mexer com tokenização e com a parte de ICOs, essas coisas. Alguém está precisando de alguma ajuda nos materiais? Como é que tá? Aqui tá tranquilo. Eu queria apresentar um pouquinho do que já consegui elaborar para continuar essa criação coletiva em cima do conteúdo, ver se está num caminho certo. Aí eu acabei de postar no Drive, nesse link que o Renato mandou, PPT. Uma, que é o D lado A, D lado 1A, que é o rascunho de toda a apresentação da aula do curso da FGV que vai sintetizar no workshop, e a lado B, que é usando os templates do BRI. Então está nesse processo de transição e na finalização disso. Tá. Aí, se puderem olhar, fiquem à vontade. Sua aula é às 6, né? Show. A gente até tinha conversado na última sync, o pessoal acordou de até o dia 24 ter todo o conteúdo pronto até a aula 7, já no Drive, para até aquele dia todo mundo fazer essa colaboração que o Bruno está solicitando. Tá. E até o dia 31 no máximo, da aula 8 até a aula 14. Tá bom. Cara, bora lá. Cara, eu queria 2 slides seus aí, da sua apresentação, que você tem. É um aquele lá do Yin Yang, se você puder. Qual? Do Yin Yang. Que mostra prosperidade. Da prosperidade lá, que mostra a escassez, a abundância, de um lado, todos aqueles pontos. E um outro que você mostra os 3 pontos, né? Centralizado, descentralizado, distribuído, e depois vai vir aquele sistema que você... O Torus. Tá bom. Por favor. Eu vou botar no meu, só para mostrar aqui o que eu tô fazendo. Você precisa colocar ele na sua... eu vou só mostrar aqui, que eu vou compartilhar aqui a tela rápido. Aí eu vou virando também aqui. Eu já estou colocando o template do BRI. Ok. Bloco de financeira. Eu vou falar... O Bruno vai falar do histórico, né? Revolução Industrial, enfim. Todo o processo que ele vai falar, né? Do início ao fim. Eu vou fazer umas brincadeiras entre a centralização do sistema financeiro, né? O cara na caixa, a cabeça na caixa, né? Falando sobre como que a busca, né, desse paradigma denso e centralizado, né? Falar um pouco sobre do cenário atual, falar sobre um pouco das fintechs. Realmente se houve uma mudança dessa paradigma da centralização, né? Quanto de geração de valores gera, e aqui da centralização para a distribuição, e aí aqui eu vou falar um pouco mais da mudança, porque aí tem alguns materiais que eu estou pegando, ainda estou sintetizando aqui para finalizar, dessa saída, dessa centralização, para como a blockchain ela usa isso dentro do sistema financeiro, e passa para o próximo passo, que é a distribuição, né? Então, não fica um mundo centralizado dentro do sistema bancário, e aqui da distribuição para a abundância. E aqui o que eu vou falar, o que a distribuição anterior falou, né, sobre o sistema financeiro, como
das mãos de centralização, mas sim ela vai ficar de forma distribuída. E aqui para a abundância, eu vou falar, dando até o exemplo que eu dei para o Bruno no dia, foi em relação a trazer exemplos do futuro, o que é. A Yela, por exemplo, ela tem um sistema de pagamento dentro dela, e não vou, obviamente, falar sobre marcas, mas falar sobre sistemas que estão implementando também sistemas financeiros dentro do seu próprio processo, mas, vamos dizer assim, que você pegasse, por exemplo, o seu patinete e ganhasse um valor referente ao uso disso, porque você economizou X% de carbono dentro dentro do planeta, e isso vai te recompensar com valor, né? Então, aí eu vou trazer justamente uns conceitos, não só esse exemplo, mas trazer pelo menos uns 4, 5 exemplos sobre essa distribuição da abundância, né? Então, também hoje, os mercados que falam de instituições como a de Palmas, Fortaleza, que eu já falei aqui nessa apresentação, entre outras comunidades que geram abundância sem necessariamente ser dentro de um sistema financeiro muito distribuído, né? Mas também eles saindo dessa distribuição para a abundância, mesmo com o processo distribuído, mas mesmo assim ainda gerando abundância para as pessoas, né? Gerando esse impacto dentro da comunidade social, enfim. Então esse vai ser meus 3 pilares aí para falar sobre esse processo. Você está pretendendo colocar algumas coisas, por exemplo, das exchanges distribuídas, né? Aquelas XDEX, a peer-to-peer lending, a turma que faz seguro de comunidade? Tem algumas coisas aqui, sim, né? E aí eu colocaria aqui da centralização para a distribuição. Porque quando a gente começa a falar em evolução do sistema financeiro, né, de finanças, você caminha por uma linha desse estilo, entendeu? Ou mesmo você colocar, né, a distribuição do sistema financeiro nesse negócio, todo mundo está virando banco digital, né? As exchanges estão caminhando para isso. Aquele negócio que hoje qualquer pessoa pode ser um banco individual e emprestar dinheiro individualmente, né? Tem essa legislação que saiu agora. Então, inclui isso como exemplo, né? Para a turma colocar, para pensar qual é o impacto que isso vai gerar, né? Tá bom, eu coloco sim. Vai ser na blockchain da indústria financeira que vai tratar alguma coisa demonstrando a questão do smart contract? Smart contract? Bruno, não sei se você você estava falando sobre o Bruno tinha um processo que era Deixa eu compartilhar minha tela para mostrar um pouquinho do que eu fiz. Acho que smart contract eu não chego a contemplar, não. Não? Eles vão aparecer, nós não temos uma aula só para smart contract, mas eles vão aparecer na conversa, né? Todo mundo vai falar sobre isso em algum ponto. Talvez seja inserir no no Bruno, mas aí a gente insere para até comentar sobre o smart contract, porque o smart contract, dentro da indústria financeira que eu estava olhando, quando eu falo da distribuição da centralização para a distribuição, a smart contract quer dar um apoio nesse processo, né? O processo da regra, não necessariamente é o centro da história, né? Aí, Bruno, a leitura sua. Tá, tô descobrindo aqui como é que eu compartilho a tela. Tem um botão embaixo que tem um ícone compartilhar a tela. Tem participante. Esse share? Esse share. Aí você pode compartilhar. Aí, foi, né? Foi, tá mostrando. Beleza. Então, foi um puta desafio fazer essa aula. Tirou noites de sono, eu fiquei muito ansioso montando ela, unindo alguns conteúdos. A conversa que eu tive com o Cal sobre prosperidade acabou com a minha cabeça e me baseei exatamente nisso e procurei no livro do Blockchain Evolution as partes que o Dom fala do protocolo da confiança, protocolo da prosperidade, como é essa relação,
e tentei trazer isso para cá. Essa aqui é uma placenta, né? Mais um dos filhos que nasce aí no nosso curso. Vou dividir essa placenta para causar sensação, causar mal-estar, insight, pulga atrás da orelha. Ela é uma coisa aberta para ser continuada a ser criada coletivamente. Peguei bastante influência das coisas que o Lucas falou numa das sincronizações, de implementar dinâmicas, a questão de imagem, as coisas que o Cal conversou comigo, e dentro das outras syncs que eu assisti e participei, eu tentei trazer para isso. Então, ela foi dividida em 6 blocos. Cada bloco vai tratar de um tema específico, onde o primeiro bloco é essa introdução, onde a gente vai explicar os objetivos da aula e como é que funciona, explicar quem é a gente. E aí vai do 2 ao 5, a gente vai passar por um processo de revolução industrial e pré-revolução industrial, partindo ali do período feudal, para mostrar as relações centralizadas e sem distribuição, para um processo de descentralização, mantendo o processo de falta de difícil acesso à distribuição de recursos, né? Porque isso vai permitir que a gente identifique o porquê que a segunda era da internet é a internet do valor e fundamenta a era da prosperidade, como a tokenização que foi falada mais cedo, que é a aula antes da nossa, os processos de ICOs, porque isso mostra o desenvolvimento e os impactos da indústria financeira, né? Até aqui tudo bem? Perfeito. Beleza, esse é o objetivo principal da aula. Eu sou cientista do trabalho, faço esse curso pelo Diese, eu estou no meu último ano, onde esse primeiro ano a gente é obrigado a fazer uma pesquisa, escolher um tema de pesquisa e desenvolver. O meu foi, a blockchain mudou muito na minha vida. Eu adoro o nome do curso, né, Transformando Vida em Negócios, porque foi muito forte e eu decidi trazer o impacto da blockchain no processo de financiarização que a gente está passando hoje, né? Como é que ele acontece nesse paralelo aí do processo de financiarização que pode escoar recursos. Então, isso eu peguei já essa pesquisa e coloquei também dentro da aula. Eu tenho um pouco de experiência com sala de aula de 2012 a 2017 como professor no Estado de São Paulo e educador em projetos sociais, consultor de negócios gerais da Atlas Quanto, membro do Blockchain Research Institute e LTC Evangelista Blockchain, que aí eu tento trazer aquela autoralidade. E aqui seria a parte que o Nathanael preencheria, que aí o segundo momento é a aula do Nathanael, que eu vou trazer o ecossistema financeiro tradicional até os dias de hoje, e o Nathanael vai trazer o ecossistema financeiro do digital, do mundo digital, de hoje para o futuro, né? Fazendo os alcances do futuro. Porque o objetivo principal dessa aula é contextualizar, analisar essa contextualização, os dados principais das mudanças dos períodos revolucionários do século ali 14, século 15 até os dias de hoje, para engajar novas ideias, novos projetos, deixar realmente vocês com essa pulga atrás da orelha. Tá bom? Então, cada bloco, ele termina com uma prova de trabalho, para mostrar que vocês entenderam o que a gente está conversando, se a gente está na mesma página. Então, como é o final do primeiro bloco, eu já vou abrir para vocês uma coisa rápida, não é coisa de 5 minutos não, é coisa de 30 segundos a 1 minuto no máximo, de compartilhar um pouquinho como é que você foi impactado pela internet, o que você achou de tentar trazer palavras-chave para a gente deixar anotado aqui, para ver se mais para frente vai casar com o que a gente tem dentro do conteúdo. Pode ser? Vocês animam? Coisa rápida? Sim. Beleza, então pode começar a coisa rapidinha, vai tomando à frente umas 3 pessoas, a gente segue só para não tomar muito tempo, tá bom? Vai lá, Renato, que já tirou. Mas aí de coisa, assim, o impacto da internet, para mim, comunicação e acesso à informação é o crucial. Legal. Acesso à informação. Acesso à informação tem também a serviços, né? A disponibilidade, a chegada em serviços que você consegue se conectar. Isso você consegue...
Fala, Badaró, foi bem baixinho. Multiplicação do conhecimento. Compartilhar o conhecimento? Pode ser? Multiplicar. Pode. Multiplicar? É. Tá, vou por multiplicar, compartilhar. Na sala, eu não sei se vai ter um quadro branco ou um quadro negro, eu vou colocando na lousa as palavras-chave, que depois a gente vai bater no slide da Revolução Digital, tá bom? Talvez eu tenha uma outra ideia, Bruno. Pode falar. Ao invés de você pegar palavras nossa, eu vou ver com um amigo meu que ele tem uma plataforma bem bacana de interação, que eu tinha acesso, ele me cortou, vou ver se ele me traz esse acesso de volta, que é basicamente o seguinte: tu joga o link dentro do quadro, manda um outro link para os alunos, aí os alunos entrando pelo navegador, ele entra numa sequência de perguntas em que tu mesmo faz, eles vão respondendo, no que for respondendo, por exemplo, exatamente como você está colocando aqui pra gente, fazer as perguntas, uma palavra com resposta, essas palavras automaticamente são jogadas no quadro em forma de estatística. Massa. Então, cara, é uma Legal. interação que eu acho muito do caralho. Eu vou pegar de novo com ele essa plataforma, ver se ele não me cobra na parceria e tal. Qual que é o nome, Lucas? Eu não lembro. Eu lembro quem que é o dono, não lembro o nome da plataforma. Não, é interessante, eu tenho interesse. É massa pra caralho essa plataforma. Então, assim, ao invés de você puxar as perguntas da gente, constrói isso junto com os alunos de forma interativa lá na hora, entendeu? Sim. E usando o celular mesmo, porque, porra, a tua pergunta é exatamente sobre o uso do celular, sobre o uso da comunicação, sobre a interação. Da internet. E tu tá fazendo isso em tempo real, indo pro quadro. Eu acho que, puta, cara, eu tô indo perguntar agora pra esse meu amigo, peraí. Mas como é que foi o impacto da internet pra você, Lucas? Cara, é exatamente isso que eu acabei de dizer. O impacto da internet é esse meu sorriso no rosto e resolver tudo de forma para ontem. Pode ser, então, dinâmica de solução, de atividade, de ferramenta. A agilidade no mundo moderno. É porque, se for para se tornar repetitivo, a abundância do conhecimento, a possibilidade do conhecimento, só que também me provoca um pouco de medo em relação ao ruído da informação pelo excesso de informação. Isso eu Boa. vejo. Eu acho que é o uso. É como o uso da informação. Eu defendo muito a questão do uso da informação. Porque muitos, assim, para mim foi a evolução, tá? Então a gente levou mil e poucos anos para passar de uma sociedade industrial. 2001 da era até agora são 18 anos de tecnologia fomentada então vamos dizer, fala 200 anos em 20 anos, que vai acontecer agora em 2020, né? Os fóruns mundiais sobre esse assunto, da tecnologia e sua evolução. Isso para mim é impacto. Completando com o Lucas, desculpa interromper, Lucas, por você, mas... Não tem problema, fica à vontade. Justamente esse ruído, essa era que gera esse ruído, porque as pessoas hoje, os algoritmos da evolução, algoritmos da tecnologia fazem com que apresente o que você quer. E isso gera o ruído, né? Então isso gera manipulação de dados, ou que seja, desse processo, mas fez com que as pessoas, ou ela tivesse um conteúdo totalmente complexo dentro dos seus estudos, ajuda, Instagram, por exemplo, me ajuda a ter vários insights. Mas eu vejo vários também de muita gente que é só simplesmente sobre novela ou qualquer sentido. Eu acho que foi esse que é o ruído gerado, que a doença já estava ocupada, simplesmente a tecnologia fez com que... Legal. Então pode falar... Né, com esse impacto. Gente, dá para falar, e tem um negócio chamado, que eu costumo falar, que é instantaneidade. Tudo, não importa pro bem ou pro mal, tem uma coisa que se torna instantâneo, algo fica viral em 15 segundos e morre em 30. Então, a instantaneidade eu acho que é fantástico. Eu já vou aproveitar esse gancho. Tem uma questão também, ó. Olha só. Só para não perder rapidinho, Rodrigo. O Lucas, ele passou o nome da ferramenta, chama getbox.me, e eu passei uma outra que eu já vi bem usada, que é o Paul Everywhere, que funciona muito parecido com o jeito que o Lucas falou, aí vê qual que se encaixa melhor aí. Beleza. Vou... Fala, Rodrigão. Desculpa, mas o meu é bem mais bonito. Então, não, e foi feito por gente da criptomoeda aqui, da blockchain. O Fausto é lá do
Do... O jabá, o jabá. Então tem que contribuir com a galera que já é do meio, né, pô? É isso aí. Isso aí fortalecer a comunidade, né? Exato. Olha só, o humano moderno existe aproximadamente 195 mil anos. Só que quando a comunicação é aprimorada, o impacto da evolução é maior. Porque a escrita tem mais ou menos 4 mil anos, entendeu? A gente ficou um bom tempo sem evoluir até chegar à escrita. Aí depois a internet é uma evolução da comunicação, entendeu? E aí sempre que a gente dá esse passo na evolução da comunicação, o progresso é exponencial, né? Exponencial. E o blockchain vem para aprimorar mais uma vez a comunicação que a gente já tinha com a internet, né? Perfeito. Eu vou já agradecer quem participou desse primeiro momento. Não vai dar para todos, para a gente deixar o tempo reduzido. E no formato do workshop para o Inovabra, só tem uma dinâmica, que é o que eu vou trazer para cá, que é essa do impacto, que eu vou ver os links para adaptar, para deixar mais dinâmico essa primeira dinâmica com o Inovabra também. E a partir do bloco 2 a gente não vai ter prova de trabalho, tá? Só vou passar o que foi elaborado para mostrar para vocês o que está sendo construído, para a gente construir junto. Ô, Lucas, eu só queria colocar um adendo rapidinho. Pode falar. Colocar SSL e criptografia naquele site, por favor. Hã? O Getbox ML está totalmente sem criptografia, em nada. Nada? Já vou reclamar. Não, o meu tá abrindo aqui. Não, eu fui validar os dados aqui, meus dados na hora da inserção do formulário. Ele já ativou para mim, ó, você tá colocando no mundo sem criptografia aí. Uai, como é que você tem um programa que indica isso? O próprio Firefox não tem O Firefox, ele vê. Ele já valida isso para você e você pode pôr uns addons para ele validar. Já reclamei, hein? Já tá, a reclamação já foi feita. Todos vocês usam Linux? Eu uso o Windows, mas eu uso ferramentas de addons, né, em browsers. Eu uso muito o Firefox com addons. Acho que só quem usa Linux aqui do grupo deve ser eu. Quem que falou que eu não vi? Denis. Eu não vou nem falar o que eu uso. Tchau pra vocês. Vocês vão me xingar. Windows XP. Mac. Não, Mac. Rico. Boa. Não. Então vamos voltar para esse bloco 2. Vai lá, Deixa eu Bruno. só tirar uma dúvida pro Renato aqui. O Renato falou que ia compartilhar um também. Eu não localizei o link. Ele colocou texto aqui. Não é link, é um nome, é um app. É Paul Everywhere. Ah, entendi. Agora que eu vi. Eu já tô colocando o link já. Bom, então a gente já colocou aí os impactos da internet, né? Principalmente dessa questão da comunicação aprimorada, que fundamenta a primeira fase dela, que é a da troca das informações, né? Isso começa a surgir um grande impacto quando as empresas começam a ofertar seus produtos e serviços dentro da internet também. Então, vai daquela coisa além do e-mail, e ali o período no Brasil, principalmente dos anos 70, dos anos 60, começa a encontrar uma curva de resistência igual aconteceu com a blockchain, com o Bitcoin, onde o pessoal falava, a internet é uma bolha, a internet veio para ficar mesmo, quem que vai ficar usando a internet não vai pegar. Então, Bruno, existe uma coisa pesada nisso, né? Só vou te interromper numa coisa. Pode falar. Bom dia, gente. Bom dia, Renata. Só interrompendo numa coisa. Isso não confunde com a aula de fundamentos, não? Acho que pincela. Que aqui eu vou ter um momento que eu vou pincelar, vou principalmente abordar o nome de algumas aulas que a gente tem no próprio curso. Aqui, ó. Eu acho que todo mundo vai precisar de alguns conceitos introdutórios, né? Porque assim, todo mundo vai precisar de conceitos introdutórios, com certeza, do mesmo jeito que eu vou mencionar algumas... Aqui eu só vou pegar o gancho das aulas anteriores, né, da tokenização e das ICOs, mostrar que já é possível estar com essa questão da prosperidade fundamentada, né, como a gente viu nas outras aulas, de ter esse padrão de vida estabelecido e essa inclusão na economia global por conta do dinamismo, que isso acontece depois de uma curva de resistência, acontece um crescimento exponencial de adoção dessas tecnologias, né? Hoje a internet, ela só cresce exponencialmente, ela não tem
ela só tem um processo de adoção de massa rápido, né? Não, com certeza. Inclusive, no início da internet, todo mundo dizia, como é que nós vamos encontrar as páginas se... Até que o Google foi inventado. Só que assim... Você acha que fica muito ligado ao fundamento tratar dessa questão da prosperidade? Não. Acho que não a questão da prosperidade, mas a parte do início da inovação. Eu vou com a internet tá eu vou sair aqui, vou tentar fazer um tether com o meu computador para ver se consigo mandar aula de fundamentos. Pois é, coisas acontecendo de manhã, tá tudo certo, tá tudo bem, tá todo mundo vivo. Né? É genial, é maravilhoso. Tudo acontece quando não precisa acontecer. E é isso, né? Tem gente que chama de Mercúrio retrógrado, tem gente que diz que é karma. Eu vi que teve acho que foi você que compartilhou alguma aula. Eu realmente deixei o processo criativo nessa rodar antes de ver outras aulas que já estão prontas, porque muita coisa até a visão da aula. Indo nesse ponto aí que a Rê colocou, é um processo natural e eu acho que é um fine tuning das aulas que a gente precisa ir fazendo, entendeu? Porque todo mundo vai iniciar em alguma coisa e vai ter que se ancorar no histórico. Parte desse histórico vai ter que ser movido para a aula de fundamentos. E aí depois, essa âncora vai ter algum elemento na aula de fundamentos que você, como aula 6, pode ir lá, então, na aula de fundamentos, isso aqui foi dito, a gente parte daqui. E a partir desse ponto, a gente segue com o nosso conteúdo. Eu acho que essa é a forma da gente trabalhar mais sincronizado possível e demonstrar isso em sala de aula. No final das contas, o que vai acontecer é que cada aula, ele vai tocar a aula de fundamentos, só que ele vai aprofundar isso dentro da própria aula, né? Exato. É que aí o ponto que eu acho que a Renata colocou bem importante, eu não sei se ela pegou certinho aquela questão da dinâmica e tudo mais, que o Bruno até sugeriu que ela acontecesse em 10, 15 minutos, de repente ela já fez alguma coisa que já trouxe isso e aí você colhe o resultado e aplica isso em aula, entendeu? Não, gente, não peguei nada, entendeu? Só peguei, assim, eu peguei pouquíssima coisa porque, enfim, Mercúrio retrógrado é o nome do planeta culpado disso tudo. Peraí, eu escutei, assim, eu comecei, acho que um pouquinho antes de eu falar, quando o Bruno falou de prova de trabalho, eu acho. Esse é a dinâmica. Cada bloco termina com uma prova de trabalho, para o pessoal provar que eles entenderam o que a gente está conversando, que está na mesma página. Esse é o nome da dinâmica. Esse é o nome da dinâmica. Tá bom. Entendeu? Eu não vou explicar o que é o minerador, não. Isso aí é outra coisa. Ó, aqui, ó, prova de trabalho 3. Isso aqui vai mudar um pouquinho. Aí vai... Mas não seria... Ao invés de ele chamar de tarefa ou de prova, ele chama de prova de trabalho. Então, aí eu queria até perguntar uma coisa. Ele é prova de trabalho porque, de alguma forma, ele faz a relação com como funciona o Proof of Work, ou ele é prova de trabalho que você deu o nome de prova de trabalho? Eu vou explicar o porquê que é prova de trabalho cada dinâmica, né? Que quando toda a rede participa de um processo, né? De acordo com uma diretriz que foi estabelecida lá no bloco 1, quando que para você ir para o próximo bloco da aula, você precisa de prova de trabalho. E isso estimula a produção de conteúdo do grupo também. E o resultado é o conhecimento adquirido e processado por todos, encapsulando num bloco para você ir para o próximo bloco. Cara, muito bom, cara. Isso. Isso é uma dinâmica inteira, cara. A aula é a dinâmica. A aula é aqui, ó. Já volto aqui. Vou ver o que. Já venho aqui. Vou tentar mandar. Show de bola, velho. Obrigado, cara. Vou tentar mandar para vocês o arquivo de fundamento, da aula de fundamentos no grupo e tento voltar em seguida, tá bom? Beleza. No grupo, eu jogo lá na pasta aula 1, tá? Combinado. Já venho. Valeu. Beijo. Beijo. Falou.
Então, aproveitando esse gancho, como a gente está vendo que principalmente inovação tem essa curva de resistência para levar um crescimento exponencial e constante, a gente vai explorar isso dentro da história, porque os processos de inovação, eles são gradativos, eles não acontecem no linho e pronto, bum, aconteceu. Dentro da blockchain, a gente observa um desenvolvimento de um pouquinho mais de 10 anos aí, de uma adoção industrial que começou a acontecer agora, porque as principais iniciativas que começaram a aparecer com blockchain eram de lugares muito que impactava pessoas com um pouco alcance. Agora que está tendo um alcance maior dentro da tecnologia. Então a gente vai explorar isso um pouquinho na pré-revolução industrial, que é o período ali que principalmente a gente vai focar na Europa, não tanto na Ásia, porque é o que nos interessa mais nesse momento. Para explicar quais são o ecossistema de uma economia, de um sistema financeiro centralizado, né, que não tem dinheiro, mas sim produtos e serviços para serem trocados em meio à subsistência. Então, a gente vai explorar um pouquinho desse primeiro período feudal, onde a Europa se fecha aí contra as invasões, decidindo eleger uma pessoa responsável por toda a gestão das terras, da produção, de quem mora, e isso começa a ter uma outra mentalidade, porque eles vêm de um período onde a expansão territorialista era muito grande, com as grandes guerras, com o Império Romano ainda em alta, e com esse crash tem essa mudança aí na mentalidade de colocar um representante para proteger as terras, para proteger as pessoas numa situação bem crítica de subsistência, onde até as pessoas começam a se tornar ativos dessa terra que pertence ao rei, né, que protege e faz a administração dessa segurança e da coleta. Isso é uma organização centralizada, onde a gente tem esses três principais atores, né, onde a gente tem que levar em consideração que o rei é o dono de todas as terras e parte da produção, e ele tem um ecossistema em volta dele, com os seus barões, com os seus vassalos, dentro de cada subcategoria. Aqui eu vou focar só no vassalo, de modo geral, não vou especificar nenhum tipo de vassalagem dentro desse sistema. E os vassalos, eles eram pessoas de confiança desse rei, que ficavam com partes da terra e dos vilarejos próximos a essa terra, para administrar a terra e cuidar desse vilarejo, cuidar dos conflitos e proteção do vilarejo e fazer o repasse, a coleta dos impostos e dos tributos que esse rei cobra pelo uso das terras dos camponeses e do vassalo, e onde o vassalo garante essa entrega ao rei, né? E o camponês, que está subsidiado aí nas terras de propriedade real, ele se torna realmente um patrimônio. Ele é o responsável pela produção agrária, que era mais forte, né, nesse período, por conta desse fechamento. E a produção artesanal, ela começa também a aparecer em alguns momentos do século XV, do século XVI já, quando o pessoal já está reclamando muito dessa opressão de acordo com os impostos, né? Porque, por exemplo, o vassalo, ele tinha um imposto principal que era a córvia, que ele pagava isso 2 vezes por semana diretamente para o rei. Já os camponeses, eles tinham um período de pagamento maior, menos curto, né? Então ali 3 vezes, 4 vezes por semana ele já tinha que começar a mostrar resultado para esse vassalo, que ia reunir os impostos do camponês no imposto dele de córvia, né? E o camponês tem mais imposto para ser pago também, como a talha, a captação e a banalidade. A captação... Oi, pode falar. Só para relembrar aqui, eu não fiz nenhuma pesquisa agora, nesse momento, eu estou relembrando mesmo da época de ensino médio, essas coisas assim. Não seria esses caras que fazem a primeira linha, que pagam a cada 1 semana ou 2 semanas, aí o que você falou, esses não seriam os suzeranos? Os vassalos não são, não é onde os camponeses que você está falando, não é onde se encontra, na verdade, a vassalagem, certo? Acho que não seria, pelo que eu entendi, vassalo e suzerano são categorias de vassalagem, né? O suzerano, ele porque aí tem o vassalo menor, o vassalo maior, o suzerano. Muito detalhe, gente. Mas que aqui eu só quero provar que tem essa questão do pagamento dos impostos,
para mostrar que todos os registros financeiros eram centralizados, não tinha intermediação, a não ser dessas categorias, e isso permite ter controle em todos os assuntos, né? Então, os valores que ficavam, que eram distribuídos para as pessoas que trabalhavam, garantiam apenas a subsistência. E isso irritava muitas pessoas que começavam a fazer negócios de forma clandestina. Então, aí começa a ter um crash nesse sistema organizacional do período feudal, onde começa a vir essas comunas de pessoas que vão fazendo negócios de forma paralela. É fundamental o conceito de cidade para revolucionar o principal meio de produção desse período, que é a agricultura, onde dentro dessas comunas começam a se fundamentar as cidades do período mercantilista, as instituições e órgãos fiscais como ferramentas fora da ligação do rei, onde começa a ser criado um ecossistema clandestino de negociação, de comércio e uma economia paralela, onde as pessoas começam a ter poder dos registros dos dados e por conta disso começa a ter uma acessibilidade dos recursos maior, estabelecendo assim um monopólio e transferindo isso através da herança. Aí só para encerrar esse segundo bloco, a gente tem um ecossistema financeiro feudal garantido pelo rei, os vassalos e os servos, e a mudança do meio de produção para a agricultura, para a exploração marítima. Por causa que a crise de confiança nesse poder real de uma pessoa só realmente tem esse crash, assim como a gente tem em 2008, o crash com os bancos, que a gente vai falar mais para frente, e começam a surgir novas soluções. Até aqui tudo bem? Dá muito detalhe ainda, Cal? Você acha que merece... Eu acho que tem coisas que não é uma aula de história, então você pode dar uma condensada em alguns detalhes, em números, essas coisas, porque se você abre para esse tipo de discussão, que nem aconteceu agora, não, mas isso é suzerano, é vassalo, é isso, é aquilo, perde o foco do que você está falando, entendeu? Sim. E sempre tem alguém que é historiador amador, algum cara que vai querer falar, não, mas não era bem assim, acabou a linha, entendeu? Sim. Então, cuidado sempre com os detalhes. Porque, de um outro lado, eu vou falar um pouco sobre algumas coisas que aconteceram nessa época, que a gestão da terra era o bem comum. Sim. Apesar de ser do rei, era auto-organizado o uso da terra. E quando começou o conceito da propriedade privada, nós perdemos a ideia do bem comum em 1500. É o que a gente vai falar agora. Isso acontece, isso que você está falando está ligado ao processo de mudança da adoção da moeda como principal meio de troca e não mais o escambo. Porque essas comunas paralelas a esse sistema feudal, elas não trocavam tantos produtos, elas começavam a trocar valores. E elas começavam a achar ferramentas para esses valores rodarem dentro das comunas, porque tinha também os impostos e as taxas para pagar para o pessoal que negocia na comuna, mas não era com as taxas absurdas do rei e essas coisas. Era mais voltada para essa questão da propriedade privada, né? Eu abri essa instituição, vou ajudar você, vou te dar a confiança do seu negócio com o seu cliente, vou fazer essa intermediação. E não é o rei que estava fazendo isso, era pessoas da própria corte que começam a se tornar os aristocratas desse período do ecossistema. Né? Os aristocratas, para mim, eles existem nessa atmosfera do rei, que dentro desse período de transição do escambo para as moedas, eles fazem parte desse círculo do rei que se adapta ao controle estatal, tendo o nome de Estado moderno, né? Onde ele consegue se manter relacionado a essas novas instituições que aparecem nessas comunas e junto deles estimular a burguesia com os seus comércios, a aristocracia com a sua exploração comercial em outros países, com as rotas acontecendo nesse período de 1500, né? Tem o Américo Vespúcio, tem o Pombo, tem Pedro Álvares Cabral, e isso alimenta uma nova economia onde o meio de produção que era agrícola continua existindo paralelo a esse novo meio de produção das explorações marítimas.
E é nesse período que os intermediadores nascem, né? Os bancos começam a ganhar muita força, os reis começam a pedir bastante dinheiro com os bancos, que isso vai acabar mais para frente gerando um processo de endividamento com eles, que a gente vai ver mais para frente, que impulsiona as revoluções industriais. Então, quando a gente começa a ter os registros de pagamentos independentes, a gente começa a ter um valor distribuído para expansão comercial, social, econômica, estimulando, então, esse novo ecossistema financeiro, né, que é o ecossistema mercantilista, onde o rei agora ele passa a coletar e investir nas empreitadas de exploração marítima, ao negócio local, a montar os espaços certos para os mercados acontecerem. A aristocracia garantiria aí a administração, a burguesia o comércio local e até nas colônias, né, para coletar e compartilhar, e os servos nessa pegada de produção e compartilhamento que vai seguindo a nossa trajetória, fazendo isso até a Revolução Industrial 1.0. E com isso, as rotas comerciais elas também têm os seus custos, têm as suas taxas e seus tributos, e mais uma vez a resistência econômica acontece com as rotas alternativas, onde você tem como, dentro por exemplo, a pirataria que acontecia, tinha o Caribe como principal rota alternativa para fazer negócios clandestinos. E não só eram os que usavam também, né? Era pessoas do próprio Estado regulamentado, essa nova gestão do Estado moderno, também ia para essas rotas alternativas para fazer as suas maracutaias, né? Ou seja, a gente tem um ecossistema financeiro baseado no Estado moderno, os aristocratas e os bancos com os burgueses e os servos. Que isso aí abre espaço para a corrupção, onde você, com esses meios clandestinos, pode ter sido que já nas comunas esse processo de corrupção já tenha sido feito para o rei continuar envolvido nesse novo modelo social, nesse novo modelo econômico, né? Onde agora o rei consegue favorecer iniciativas aristocratas de amigos e excluir iniciativas aristocratas de pessoas que ele não gosta, que tem problema familiar. Oi? Eu acho que a tua aula vai ficar... Assim, eu adoro história, eu sou apaixonada por história, mas eu acho que, de repente... Eu tô querendo trazer mais para a economia do que para a história, na verdade. Era o que eu ia dizer. De repente, uma forma de fazer isso é você se concentrar na moeda e não exatamente nos grupos sociais, né, de pessoas. Então, eu sei que isso acaba deixando a aula mais ou menos parecida como todas as aulas que falam sobre as moedas, sobre as pedras, sabe? Sim. Mas, de repente... Na hora que você for cronometrar isso, né, se você for considerar a questão que o Carl colocou, talvez a tua aula fique muito longa. Sem falar que ela pode... Eu acho que vai ficar uma aula extremamente densa também em relação a conteúdo de fora do... Oi? Eu acho que vai ficar bem densa em relação ao conteúdo histórico, né? Aqui eu estou procurando identificar o ecossistema, que aqui quando chega na parte da blockchain, aqui a gente fala, antes da blockchain vem os intermediários dominando, que aí não tem mais esse controle único, né? Ele é um controle hierárquico, onde hoje no século XXI a gente consegue identificar 152 instituições financeiras e bancos que controlam as principais empresas que fazem a economia global rodar, né? Uhum. E isso é por esse ecossistema que a gente vai identificar. Aí, por isso que eu pego esse período histórico e vou identificando só os ecossistemas e o que eles usam de forma geral, né? Como escambo, as moedas. Acho que dá para reduzir. Só estou colocando uma ideia. Só estou colocando uma ideia para você, porque eu acho que talvez venha a ficar longo, talvez. Não estou cronometrando. Esse aqui é para ter 2 horas e meia. Essa aula aqui é para ter 2 horas e meia. Caí de paraquedas na primeira conexão de internet que eu consegui encontrar nesse sábado de manhã. Então... Não, tranquilo. Sem grilo, essa aqui nossa, se tá muito longo, reduz, se pode... Mas cronometra, vê o que dá. Tá. Eu só tenho... Desculpa, Gustavo, rapidinho. Eu acho muito bom essa parte de história, mas eu acho que falta, o que a Renata falou, eu acho que falta mais moeda em relação ao
ao conteúdo formal histórico, sabe? É que a moeda não seria mais o pessoal da tokenização e das ICOs que vai... Eu estou contando com isso, pelo menos, deles trazerem já a importância de você ter porque são ecossistemas, no fim da conta, né? É o que eles falam em cima do dinheiro, da moeda em si. Tanto que eu pensei em citar as aulas anteriores para fundamentar mais o conteúdo. Ou você acha que vale a pena colocar as moedas também? Assim, eu acho... mais o histórico. Para mim, eu acho que eu colocaria, eu acho que faltou identificar dentro dos momentos históricos a forma que o pessoal se utilizava e focar muito mais nisso, né? Acho que o Renata falou, ficou muito focado na parte dos grupos sociais. Entendi. Mas, tipo, como eles se relacionavam entre eles, independentemente do que aconteceu ou não, independente de toda essa evolução, sabe? Sabe o que eu tô pensando? Ô, Gustavo levantada, pode falar, depois eu falo. Eu ia sugerir, Bruno, que você tentasse trabalhar, dentro da ideia de design de informação, que você tentasse trabalhar, contar essa história com mais imagens, sabe? Usar mais recursos de imagem para ativar sua memória no sentido de manter o fluxo, que eu acho que pode melhorar a dinâmica também. Sim. Até essa questão das imagens, eu estava pensando aqui, ele podia ter uma linha do tempo que acompanha toda a sequência de slides. Ele podia ter uma linha do tempo onde ele vai colocando o contexto histórico, vai fazendo essa referência a linha do tempo a moedas, e junto disso, ele pode, no próprio slide da linha do tempo, ele pode ir formando os blocos que ele está querendo formar como prova de trabalho de cada uma das etapas para formar um bloco único lá no final. Então, ele pode, dentro dessa mesma imagem, ir construindo esses blocos e mostrando como eles se interligam passo a passo na história. Eu acabei de enxergar eu enxerguei essa linha do tempo bem como se fosse uma leitura de karaokê, que tem uma bolinha quicando palavra a palavra, ou sílaba a sílaba. Essa bolinha quicante, ela fosse se transformando a cada palavra, que cada palavra seria a transformação do objeto monetário, partindo lá do início, por exemplo, de sacos de farinha, por exemplo, para depois aqueles contratos, ícones de meio de pagamento, né? Exato. Aí cada transformação de bloco ali, esse item vai se transformando no meio de pagamento, exato. Ia ficar bem bonitinho se alguém... Deixa eu dar uma contribuição aqui também. Gente, a Tatiana que está querendo falar, hein? E eu entro depois de todo mundo, que eu também tenho um negócio para falar. Pronto. Vai anotando tudo, hein, Bruno? Não, tá gravando. Já tô com a segunda folha. Vai, Tatiana, é você. É o seguinte, vocês estão falando aí, vocês pensaram a mesma coisa que eu. Eu imaginei que essa parte, a hora que você foi falando, eu imaginei assim um slide mostrando, sabe aquela figura da evolução do homem, né? O homem... Que é a capa do relatório do FMI de junho. Era então, isso aí, Tatiana, gênia! Aí eu imaginei assim... Manda pra mim! Eu imaginei assim, um slide com 4 linhas de figuras, com ícones, né? Você falou da sociedade, você falou do controle, você falou da forma de troca e de moeda, e você falou do tipo de rede, né? Sim. Centralizado, descentralizado, distribuído, enfim. Eu imaginei, assim, 4 linhas do tempo, como aquela figura do homem que vai evoluindo, em que você destaca com imagens essas coisas que você falou, então a sociedade, a centralização, o dinheiro ou a troca e o tipo de rede, para você conseguir chegar no que é hoje. Só que você também falou da questão da corrupção, né? Então, assim, eu imaginei linha do tempo, 4 linhas do tempo, para marcar quais são essas coisas que você falou, mas em um slide só, sem entrar muito no detalhe. E aí o discurso, né, a fala, apresentando, contando aquela história daqueles 4 ícones ali na evolução do tempo. É o que eu imaginei. Que aí não se torna uma aula de história e se torna um fundamento para você chegar no argumento da rede distribuída, do tipo de dinheiro, do tipo de controle e até da corrupção, num segundo slide.
Em termos de ministrar aula, essa formatação, ela te dá muita autonomia de controlar o tempo da sua aula e decidir, até levantar da turma que está escutando o seu conteúdo ministrado, levantar deles o quanto eles querem aprofundar num tipo ou no outro tipo de informação. E aí você consegue escolher ali como que você vai terminar a sua aula com um conteúdo que, de fato, é o conteúdo mais atual que o pessoal tá buscando pra caramba. Ô Brunão. Oi. Lá no Drive tem uma apresentação do Fernando Urich. Tem. Aplicativo blockchain. Dá uma olhadinha que ele usou um pouco dessa analogia que o Lucas comentou, de origem tecnológica, né? Então ele usa lá justamente essa timeline na apresentação dele, usando esses recursos de cada processo aí. Eu lembro que eu tinha visto uma apresentação dessa, e aí achei aqui. Justamente, acho que se você usar como base o exemplo de como ele utilizou a apresentação do Fernando Urich, ele traz justamente esses pontinhos como timeline. Aqui, né? Isso. Aí aqui poderia ser os ícones, né, do meio de pagamento. Exatamente. Aí vai indo. Aí daria para montar as 4 timeline também. Isso. Aí você pode ir descendo. Só uma rapidinho, Gustavo. Aí desce mais um pouquinho. Aí ele faz tipo só mais um. Isso, desce. Aí tem lá. Pode descer. Aí ele mostra um pouco da evolução do dinheiro, o que foi, né? Cada um, aí talvez possa te usar como senso criativo nesse processo de melhoria do seu material que o pessoal está comentando. Sim, não, perfeito. Ô Bruno, eu joguei lá no grupo agora uma imagem, se puder abrir aí. Ela também vai nessa linha e eu utilizei ela para mostrar como que o campo de possibilidades para a gente criar hoje, a partir de todas as tecnologias que a gente tem na internet, ele é infinito, sabe? Bem bacana a imagem, viu, Gustavo? Então, vou abrir já. Ela vem, né? Deixa eu abrir aí, eu explico. Peraí. Tá bem legal. Até gostei aqui, obrigado, Gustavo. Eu vou usar também na minha apresentação aqui da Amazon para frente. Do PayPal para frente eu vou utilizar essa imagem aqui. Fica à vontade, galera. Como inspiração. Nossa. Quanto mais um usar as coisas dos outros, mais mostra a conexão entre nós, entendeu? É verdade. Fica mais conectado. Vocês querem ver o bagulhete lá do Getbox? Eu fiz um testinho aqui para vocês. Gostei, viu, o Lucas? É bem legal fazer o upload da apresentação e em cima fazer os traquinhos dentro do Pox. Tá, mas se vocês querem ver funcionando, a gente faz um teste aqui de 2 minutinhos, tá afim? Não, no BRI, no outro grupo, Bruno. Lá embaixo. Ué, não apareceu ainda. Tá desatualizado. A informação já está no grupo, só que você não está atualizado. Quer que eu mando aqui? Getbox é da BOD, gente. Sim. A BOD é cria da perestroika, né? Que como o pessoal não conhece, de repente vale uma amostragem aqui dele funcionando. O que vocês acham? Tá afim? Sim. Pode ser. Então deixa eu compartilhar. Deixa eu tirar minha tela aqui. Como é que tira? Pause share, né? Isso, pause share. Renato, obrigado pelo material, viu? Tá. Não consegui abrir ainda. Todo mundo vendo a minha tela aí, então? Sim. Tá, então você monta uma apresentação de slides lá. Eu tenho controle pelo meu celular, tá? Eu peço que todo mundo agora abra, escaneie ou entre nesse linkzinho bem bonito nos seus navegadores, por favor. E o bom é que ele já diz ali quantos participantes tem. Então, se a gente já tiver... Não vai acontecer comigo, mas tá tudo bem. Sigo observando. Sem problema. Ked, o link você mandou no grupo? Não. Tá compartilhado na tela. Ai, meu Deus do céu. Ou você escaneia pelo QR Code, mas tudo bem, já tem 5. Pelo celular, É porque eu tô... Sim, pelo celular. Fica mais... Não, pode abrir no navegador também, gente. Não tem problema.
Lucas, por Eu tentei favor. abrir aqui no navegador do meu computador e ele tá dizendo pra eu pegar o celular. Então, azar, só no celular. Eu peguei Ah, o celular e tá dizendo pra pegar meu Não, mas peguem seus celulares, calma. O meu Ele ainda celular não aceitou, também. é normal. Eu tô no navegador do celular. Isso Eu aí. também. Tá, É vamos lá. Já tem 8 participantes, já dá para brincar, vamos lá. Eu quero que todo mundo, então, faça exatamente a dinâmica que o Bruno estava sugerindo. Uma palavrinha, o significado. Vão dizendo aí. Soltem as palavras. Ó que lindo, ó. Vai aparecendo. Inclusão. Que da hora. Vamos falando. Pode usar mais de uma vez, hein? Conforme a gente vai falando que vai... Vai aparecendo, automático. Ó que massa. Olha na minha tela como é Ai, que tá. amei! Que incrível! E na soma das mesmas palavras, ele aumenta a palavra ainda. De bola. Mas quem que tá falando abundância? Não sei, vocês? Vocês que estão digitando, não sou eu. Eu não abri o QR Code. Gustavo, deixa de ser... Porra, cara. Nossa, o legal é que ele já faz o cloud do negócio, né? Exato. Aí, ó, já dá pra gente começar. Aí, com base nisso, que é bem rapidinho, já dá pra você pulando em cima e discutindo as palavras e fazer essa brincadeira com o pessoal. Pra próxima, então. Isso aqui foi você que perguntou, né, Lucas? Essa apresentação eu montei agora, rapidinho, enquanto a gente tava Entendi. discutindo. Porra, que da hora. mas Nossa, muito da hora isso. Eu Cara, falei que eu não pago, mas é mentira. Não, só para vocês verem como é que fica essa interação em tempo real ali, mostrando pra tela. Eu acho isso demais, tá ligado? Sim, bem massa, bem massa. É bem rápido. A última perguntinha, então, aqui. Que isso daqui eu acho que é legal colocar na primeira aula, de repente, até pra gente ir brincando e tendo uma ideia da turma, né? Coloquei, nem sei como cheguei Na aqui. primeira e na última, né, gente? Porque na primeira você sonda o conhecimento inicial. Na última, isso pode ser refeito como uma prova de aprendizagem. Exatamente! Que lindo! Tá, vocês estão enlouquecendo o programa, escolha uma só, porra. Olha o cachorrinho pulando, olha o cachorrinho pulando. É igual a cotação do Bitcoin. Isso aí. Deixa eu falar de isolar. Põe o QR Code aí que eu quero brincar. Bacana. Lucas, gente, depois... é isso. Nossa, Assim, ó, eu adotei. A gente melhor sempre que tá no nosso, tá, Bruno? Eu vou falar com a Bode ver se ele faz um preço bom para nós. Seria só para vocês terem uma ideia. Foram eles que fizeram o site da Prospera, eles fizeram todo o sistema de registro no blockchain do arquivo do Blockchain Evolution. Para vocês terem uma ideia, eu controlei a passagem de slides pelo meu celular, tá? E aí eu joguei para o projetor a imagem, então eu trocava os slides pelo meu e vocês tinham uma terceira tela que era a tela que respondia. E uma pergunta. Isso daí, por exemplo... Olha que bacana isso, gente. Tchau para vocês, porque eu não quero aparecer. Não, olha só. Eles vão ter um deck de slides de 20 slides. Dentro desses slides eu tenho 2 que são esses polls, né? São as questões que a gente faz. Eu consigo controlar os 20 slides, a passagem dos 20 slides pelo celular? Olha, não, aqui é só dos polls mesmo. Tá bom. Aí você faz só do seu... Bom, enfim, tu entendeu. Não, mas esse assim, é o ponto que eu queria validar, porque assim... Mas assim, eu tenho passador de slides, então como a gente vai cair todos os dias... Não é esse o ponto. Fino. A última interação que eu tive com isso foi com o Poll Everywhere. E aí o Poll Everywhere você coloca um link dentro do slide e aí no slide você acessa e ele atualiza automaticamente com aquilo que vão respondendo nesse mesmo formato. A resposta do Getbox eu achei bem mais bonita, bem mais rápida, bem melhor. Só que aí a gente tem que só ver como isso interage na dinâmica do professor em sala de aula. Beleza, isso aí a gente testa. Eu realmente não... É que
Eu te entendo. Nossa. Eu só queria só mostrar a parte do que eu vou dentro do ecossistema financeiro digital, que eu lembro que foi até sugestão do Cal, para ver se contempla a proposta do curso, né? Que aí vai trazer todo esse ecossistema tradicional, vou repensar abordar pelo que a gente está falando aqui, que aí no ecossistema do financeiro digital vai abordar por cima, que esse aí seria mais o canal da apresentação do Nathanael, que viria a partir daqui, né? Que a gente faria uma apresentação única. Onde vai contemplar o peer-to-peer lend, que aí seria a questão de mercado livre, as exchanges descentralizadas, né? Vou trazer o modelo da Bizank, vou citar o modelo da XX da Binance, falar sobre questões de meio de pagamento, falar do caso da Libra, que é um puta ecossistema dentro do ecossistema financeiro digital. Tu quer mesmo falar da Libra, cara? Tem que pôr polêmica. É muito. No final da minha timeline, eu jogo a Libra assim e saio correndo. Exatamente. Tipo ninja, tu joga bomba de fumaça e foge. Nós somos todos experts em julgar a informação e sair correndo. Então eu falei no começo, a minha intenção era dar os insights, a pulga atrás da orelha, então. Causar. Causar. Eu mandei a imagem do Gustavo direto no seu. Beleza. Vê se você recebeu agora. Cadê? Inclusive, no final da aula de fundamentos, chegou. Eu coloco uma imagem do Zuck, do Mark, escrita com uma projeção no telão, escrito assim, The Future is Private, né, de uma apresentação que ele fez. E depois eu ponho a foto do Black Mirror. Assim, tem Renata? Agora eu estou entrando na parte visual da minha apresentação, mas enfim, se quiserem dar uma olhada, Renata, acho que vale. Eu vou precisar aqui agora, preciso de referências para deixar isso mais imagem do que texto também, né? Porque tá um negócio muito louco. Deixa eu só esclarecer aí, porque tem gente que quer usar, é legal que eu explique o que eu passei ali, né? Na imagem. Você quer compartilhar? Ou pode pegar daqui? Eu já pode pegar aí, então. Tá aberto? Então, tudo começa no www e chega hoje, né? Então, da criação da rede até a criação da rede de valor. E tudo isso que está dentro aqui são ferramentas que a gente tem disponíveis para juntar em novas tecnologias e criar uma infinidade o que a gente quiser. Ali se manifesta o campo de possibilidades, né? E aí, então, cada ícone desse vem representando uma das possibilidades que a gente tem, né? Então, começa o e-mail, depois o Wikipedia, o celular, o Google, o Firefox aqui representa o Open Source, o Skype, a comunicação por vídeo, o Facebook, as redes sociais, os vídeos na internet, né? Que é a democratização da TV, que eu falo, o torrent como a forma de distribuição, né? A coisa da distribuição na rede, a criptografia, geolocalização, Instagram, ressignificando como é que a gente usa as fotos, o Twitter em relação às ideias, né? Como que a gente joga nossas ideias e sai correndo, né? O iPhone com o smartphone, o Múltiplos representando como é que é? O Múltiplos é um grupo, né? Como é que chama isso? Fidelidade. É um programa de fidelidade. PayPal, pagamento online, Amazon representando os marketplaces, o Ali representando a China, entrando em toda essa história, né? O Uber em relação à mobilidade, o Airbnb em relação à residência. Há estranhos entrando na tua casa. Nuvem, o Melius representando o sistema cashback, que é uma coisa nova aí também, né? WhatsApp é comunicação em tese peer-to-peer, né? Instantânea peer-to-peer, e chegamos no Bitcoin. Então, cada um desses representa esse incremento na rede, né? Que gera um campo de possibilidades aí para a gente criar. Sim. Não deixa o Bitcoin, no último slide. Nossa, isso dá. No último slide vem o Bruno lá e carimba o Libra no final, assim, e acaba a aula. O Bitcoin depois já o Libra, né? É um termo na que dá setinha. para tocar.
Você sabe que é um terror que dá para tocar. Falou, o fim tá aqui, ó, Libra. Um novo começo. O fim não, é um novo começo. Aí depois do Libra a gente coloca assim uma bomba nuclear, né? E aí a gente volta para a era lá da caverna, é isso? Não, a gente volta só para trazer a galera para Matrix. Encerrar a aula, aí eu abro a pergunta para o pessoal, né? A gente está nesse marco histórico importante, né? E você decide como participar desse processo de revolução industrial, de revolução financeira, onde os novos e velhos paradigmas se chocam. Aí aqui você tem a opção de escolher 2 caminhos. Um é escolher a pílula azul, que você vai esquecer todo esse conteúdo que a gente conversou, essa dinâmica que a gente teve, essa troca linda que a gente teve, ou a pílula vermelha, que vai te libertar desse mindset tradicional, conservador, para te continuar nessa imersão desse mindset revolucionário, mentalidade revolucionária da blockchain. Então, vou pedir para vocês aqui aproveitar essa leitura do QR Code, e se você escolher a pílula azul, a pílula vermelha, desculpa, vai lá no QR Code e lê o QR Code para você receber a saudação. Cara, pega uns house azul, um house vermelho e deixa pro pessoal pegar lá na hora, tá ligado? Pode ser. Pode ser. Usa êxtase e aspirina. Não, vocês são muito engraçados. Vocês estão achando que só vocês pensaram nisso, né? Só estou fazendo uma observação sobre o Libra. Falando com a pessoa que produz isso. E aí, no final da primeiro momento da minha aula, o segundo do Natal. Eu vou distribuir só pílula vermelha, a azul é a porta, meu amigo. Aí, demorou, fechou. O cara falou que é azul, pode sair, pode ir embora. Não, eu vou falar isso lá, Cal. Falar que vocês já estão fodidos, já pode ir porque... Bota um papel na porta, pô, pílula azul. Nossa, aí o nosso público vai ser bem diferenciado, né? Só uma observação sobre o Libra. Na hora que forem fazer referência, não sei se alguém vai se aprofundar com relação à estrutura dele, no white paper eles falam textualmente que não usam estruturas de blocos, tá? Embora eles façam referência à blockchain o tempo inteiro no white paper. Eles não usam. Eles não usam a estrutura de blocos. E quando eles mencionam blockchain, eu ainda não terminei o white paper, mas todas as vezes que eles se referem à blockchain, até o ponto que eu li, parece que eles querem se referir à rede e não à tecnologia. Exatamente. Então, pode deixar. O presidente Trump vai cuidar dele. Não, mas vocês... aquela coisa, não. As empresas... Mas isso faz sentido, Renata, que é um negócio totalmente centralizado, ele vai pôr na blockchain para quê, né? Exatamente. E aquela coisa, a descentralização é limitada pelos participantes do consórcio. Né? E tem uma coisa que assim, ó, os participantes do consórcio nos dizem muitas coisas, mas os não participantes nos dizem mais. Os participantes, Mastercard, Visa, Spotify, mercado pago, gente. Mercado pago. Tá no consórcio. Meu, pior que a Libra é só R3 corda, que é do Santander. Então. Mas o R3 corda sempre disse que veio, né? R3 corda sempre disse que veio. A Libra nunca. A Libra, assim, não, porque nós somos aqui legal com vocês, olha que bacana. A R3 corda respeita um pouquinho mais a tecnologia da blockchain do que o Libra faz, né? Porra, fala sério. É verdade. Outra coisa assustadora na Libra, que eu estou escrevendo sobre o Libra, mas enfim, vou colocar esse insight para vocês, porque se vocês usarem... Façam a referência, Renata. Não, nem vocês pensarem sobre isso e ver se isso faz sentido para vocês, tá? Se eu não me engano, no início da página 9, porque todo mundo pensa, não, o Facebook tem uma grande capilaridade, 2 bilhões de usuários, é um aplicativo que todo mundo já tem, então você ultrapassa um dos primeiros obstáculos de adoção, nananana. Legal. Só que no início da página 9, parece que nós temos a verdadeira intenção do Libra quanto à formação de um protocolo de identidade digital, tá?
Ele fala, tem um parágrafo que é assustador, evidentemente não estou com ele aqui, não vou conseguir pegar nessa hora, porque afinal de contas estou rodando pela casa com meu celular, mas... Aberto aqui, foi a página 9? Página 9. Qual que é o site disso? Manda o link, por favor. É um parágrafozinho safado. Calma, vamos o objetivo chegar nele. importante da Associação Libra é impulsionar o aumento da descentralização ao longo do tempo. Essa descentralização é esse... Porque na página 9 só tem isso. Peraí. Faz o seguinte, continue discutindo. Se eu sumir, vocês já sabem o que aconteceu comigo. Uma meta adicional da associação é desenvolver e promover um padrão de identidade aberta. Acreditamos que a identidade digital portátil descentralizada é um pré-requisito para a inclusão financeira e a concorrência. Aqui, meu amor, eu acho que esse é o objetivo do Libra. Tá? Durmam com barulho desse. Faz sentido. Repete. Vou ler de novo. Ele fala, uma meta, vou mandar aqui, tá? Uma meta adicional da associação é desenvolver e promover um padrão de identidade aberta. Acreditamos que a identidade digital portátil e descentralizada é um pré-requisito para a inclusão financeira e a concorrência. Ah, entendi. Nossa, caralho. Mano, que porra é essa? Caralho. Renato, a gente tá ferrado, a gente tem que... Meu Deus, isso vai na nossa aula direto. Mandei aí também, tá? Tá, você acha que não? Caralho. Então... Mas, eu tô morrendo. Tá vendo? Clandestinidade, revolução, fudeu. A IBM já tem um projeto desse aí. Até quando eu fui conhecer o Carlos lá em Santa Rita do Sapucaí, quando eles apresentaram o protocolo do Hyperledger, uma dos processos deles era justamente identidade. E o que a Facebook tem por trás é a IBM também trabalhando com isso. Mas não, o problema, Natanael, é que o seguinte, ó, eu cheguei até a mandar agora uma mensagem de manhã cedo para Renata, não sei se ela chegou a ver. O Facebook... Não, a Renata não chegou a ver. Não, então tá. O Facebook acabou de levar uma multa em acordo de 5 bilhões por destratar e quebrar regras de privacidade. De novo, viu? 5 bilhões! Em acordo, ou seja, o valor era muito mais alto. Gente, o valor era muito mais alto, mas muito mais alto. E eles estão levando 5 bilhões em acordo. Então, né? Aí junta com essa meta adicional, a gente começa a ter piolho na cabeça. Eu trabalho, por exemplo, eu trabalho em segurança, o Renato Borba, que ele trabalha junto com ele, com parceria, né? Eu trabalho na empresa, ele trabalha em outra. Isso é constante na nossa área. Quando a LGPD sai no Brasil, eu estava discutindo com um amigo meu, que ele é pentester. Ele está fazendo uma forense ontem, eu estava acompanhando ele nesse processo. O marketing digital no Brasil, ele está sendo preparado para ser pulverizado no Brasil. Nós que trabalhamos de forma anônima, a gente trabalha integrando pessoas e entregando privacidade para a empresa. Vai ser pulverizado uma parte da nossa área, que é a questão de anonimato. Eu não vou poder mais fazer uma forense sem divulgar a minha fonte ou divulgar quem eu sou, né? Algo que eu fazia um forense sem necessariamente ter eu teria um jurisprudente na minha frente e eu faria simplesmente a parte técnica e entregaria essa forense. Hoje não. Hoje você, como jurisprudente, vai ter que entregar a minha identidade. Porque qual que é o valor daquela informação se você não tem anonimato, né? Então, a questão do anonimato é justamente o jogo da sequência do... Eu sou muito teorista da conspiração, mas é o jogo do poder, é o jogo da ordem. Então, para criar uma ordem única, o processo ele certo para essa caminhada. Algo que o Carl fala para a gente bastante é a mudança. E quando eu falo desse paradigma, em vez de, por exemplo, comprando bastante pessoal de Lavra, às vezes fazendo trabalho, o Humberto divulgando também muita informação, eu pesquiso bastante, a gente criando esses paradigmas no processo externo desse aí, vai contra eles, é aquela história, tem um pé no sistema, tem um pé fora do sistema, né?
eu fico naquela, opa, vou e não vou, né? Então, a gente trabalha na área de segurança vê muito isso, tá, Lucas? Essa proporção de falar assim, o Facebook vai ser multado em 5 bilhões. Que nada. E o pior, então, o pior dele aumenta 30% no outro dia. Exato. Entendeu? Então, assim, não existe o paradigma da questão de, vou ser multado. É 30% de aumento. Esses 5 bilhões, se pagar, vai ser uns 10% daquele cashback que ele deu. Exato, fazer uma análise econômica disso, o cara absorve isso nos custos e já era, já estava previsto desde o início e tal. Ele já fechou essa negociação do acordo, já querendo encaixar esse preço no orçamento que ele já tinha previsto há 5 anos atrás, inclusive. Então, eu no processo que eu quero colocar no curso, eu vou ver se eu consigo, porque eu estou estudando ainda, é da economia da falência. Eu estava ontem estudando sobre isso, economia da falência também. Quantas falências acontecem, quantos processos econômicos geram por causa dessa falência. Não estou falando de quebra, estou falando de ganhos. Ganho em cima de falência. Então, no setor público é muito comum. As empresas que são especializadas em participar de licitação, elas têm um nível ótimo de ganho e endividamento que elas nascem para quebrar quando ela atinge aquele nível. Porque ele gera agora, né? Eu estou prevendo IPO de 30% amanhã. Eu estou aproveitando porque aquele cara que quebrou uma fábrica, eu vou comprar essa fábrica na baixa e vou refazer, mas por quê? Uma cidade inteira ficou carente por causa da falência. E eu comprando na baixa, o que eu faço? Crio uma nova economia na mesma cidade que estava falida. Então, é muito previsto que quando eu vejo a Libra não como um monstro, eu vejo a Libra como o quê? A disrupção do nosso próprio sistema financeiro, porque gera essas discussões que nós estamos gerando nesse exato momento. Porque meu dado já está na internet. A minha privacidade é parada. Isso é verdade. Então, plataformas como o Zoom, por exemplo, que é open, mas ao mesmo tempo tem uma série de metadados nesse momento projetando e analisando até nossas interfaces. Perfeito. É isso aí. Então, faz com que a nossa privacidade caia. Porque é isso que quando eu comentei, eu defendo que, assim, a nova era, quem se adapta? A nova era, quem é um... Infelizmente, se você quer ainda continuar vivendo uma vida como essa, vai ter que estar dentro do sistema. Dentro do sistema, a sua privacidade, ela não existe. Né? Nossa! Desculpa, a melhor coisa de privacidade foi aquele case da palestra que aconteceu lá, o velho. Vocês têm que usar isso na aula em relação à privacidade. Que é? Deixa eu falar uma coisa com vocês. Deixa eu tentar falar. Em relação ao Libra, vocês não acham assim, que quem for tratar de criptomoedas especificamente, não vale a pena fazer uma análise do Libras a partir dos critérios que caracterizam o blockchain, uma avaliação dos furos que o Libras tem em relação ao que é importante no blockchain, ao que tem de valor no blockchain, ao invés de simplesmente falar do Libras e jogar. Tipo, fazer uma classificação, ter vários requisitos e fazer um checklist para ver se ele encaixa nesses requisitos. Blockchain, análise do Libras. Como é que tá? Onde que tá o furo do Libras? Eu acho que será que na aula de criptoativos não dá para fazer essa aprofundamento? Por que eu acho que isso é importante? Sim, claro. Tá mais à frente, é o que tá mais top aí de notícia, tá todo mundo assim sabendo de alguma forma disso. Vai impactar todo mundo, né? Eu acho que é uma análise importante para valorizar, para sobrevalorizar o blockchain frente ao que o Libras não tem. Exato. Tati, a minha ideia, o Libra é o último tópico da timeline da aula de fundamentos. E a última imagem da aula de fundamentos é aquela do Zuckerberg falando da privacidade. E nesse slide, a minha ideia era falar justamente como uma forma de consolidar os conceitos de blockchain. Porque na minha timeline eu começo com falando sobre a evolução de internet, privacidade, movimento cypherpunk, Patriot Act americano. Legal. Privacidade versus segurança.
Aí, assim, começo falando sobre isso e chegar no final para consolidar os conceitos de o que é uma rede descentralizada, né? E aí entrar na questão dos limites da descentralização, falar da questão do bloco, né? Não é para menos que justamente uma das partes do white paper, até que eu destaquei aqui, foi a questão do bloco e a questão do protocolo da identidade. Então, no final da aula de fundamentos, para consolidar os conceitos, eu vou propor esse exercício para eles. Aí, na parte de meio de pagamento, talvez o Libra se encaixe mais do que na aula de criptomoeda. Porque o Libra ele não é um stablecoin, porque ele não tem uma paridade, ele está lastreado num fundo, num conjunto de moedas, não é numa moeda só. É o valor de índice, né? É o índice que eles criam. Né? Entendeu? Então, assim, ele tem muito mais uma cara de ficha de quermesse do que aquela bem Isso a gente vê acontecendo gente, a pancadaria em cima dele vai ser em cada aula 1. Ele não é uma stable, ele não é centralizado, ele não é blockchain. Vai bater por todos os lados. Vai desconstruir toda a aula até dizer que ele não é nada. Mas vocês concordam que ele vai bombar na aula de criptomoeda? A análise como cripto, na aula de criptoativos, vai colocar ele em um limbo. Ele não é stable, ele não é security, ele não é utility. Entendeu? Ele não é híbrido, não é porcaria. Você pode jogar. Ele chega mais perto de uma fração de fundo do que qualquer outra coisa. Exatamente. Então, a gente vai poder bater nele. Obviamente, eu vou espancar ele na aula de organização distribuída, porque ele não é absolutamente nada. Pegou o que há de mais canalha, pegou o que há de mais canalha descentralizado e colocou num pote só. Né? Spotify, Uber, Mastercard, Visa, Facebook. Desculpa. Né? Até não tem nem graça bater num negócio desse. Mas é bom pra gente deixar, como a Tati falou, é bom pra gente fazer esse espancamento coletivo para servir de mínimo e enaltecer a blockchain em cima disso também, né? Aí, vê, o que aconteceu lá na palestra, você pode falar, quando forem falar sobre essa questão da Libra, principalmente desse tópico específico da formação da personalidade digital e da coleta de dados que eles vão fazer em relação a isso. Eu estava na palestra lá com um monte de advogados, né? Tipo, a sala estava lotadíssima, só de advogados. E aí tinha um cara bem estranho que ele chegou e ficou calado. Ele foi um dos primeiros a chegar e ficou calado, sentado no lugar dele lá. Só um cara estranho numa sala cheia de advogado? Não entendi. Pois é. Aí, tipo, o cara chegou, ficou sentado no meio da palestra, ele foi pro meio da sala e se abaixou no meio do chão, assim, ficou de costa pro palco e tal. E todo mundo ficou meio que, porra, que esse bicho tá fazendo aí, né? Aí, massa, terminou a palestra não. Chegou na parte das perguntas, ele foi o penúltimo a fazer uma pergunta. Aí ele levantou e fez... eu queria saber como é que está relacionada aí essa questão de privacidade de dados, porque assim, nesse momento que eu estou aqui nessa palestra, ele se levantou e pegou um celular, foi um celular que ele deixou no chão. E fez, eu coletei o dado de todo mundo que está aqui presente nessa sala, eu só não coletei o nome dos números com finais tal e tal e tal e tal. Aí os advogados todos ficaram, tipo, com duas boticas de olho desse tamanho, de olhando pro cara, com aquela cara de, tipo, vou espancar esse velho. Aí ele começou a blefar, né? Começou, tipo, eu acabei de pegar todas as conversas de vocês em todos os aplicativos de trocas de mensagem, aí eu peguei alguns nudes, porque eu gosto muito de orquídeas e eu estava procurando orquídeas. Como eu não achei orquídeas, eu vou deletar todos e tal. E aí tinha um advogado na palestra que fez, eu gostaria de saber se eu deveria ser preso. E se eu não vou ser preso, se eu devo ser preso, por que o Mark Zuckerberg também não é preso? Aí todos os advogados ficaram tipo...
Eu adoraria fazer isso, mas eu sou proibido de fazer esse tipo de dinâmica na aula, né, Renata? Você é absolutamente proibido. Tinha uma galera lá, que de verdade tinha um menino, que ele tava olhando pro cara. Eu uma voadora no pescoço do velho. Aí a advogada, toda errada, né? Olha, é assim, você não pode fazer isso, você tem que pedir e tal. Sim, você deve ser preso, mas tenha cuidado com essas coisas. Aí, não, porque assim, se eu fiz isso aqui nessa palestra, eu posso fazer em qualquer canto. Mas já que eu não vou ser preso e etc., você levanta e foi embora. Caraca! Aí eu vi, mesmo esse bicho, ele tem que dar em toda a palestra que tiver relacionada a essa questão agora, porque ele blefou, ele, tipo, no final, antes dele ir embora, ele fez. E eu gostaria de dizer que o telefone com final tal, não precisa mais ficar com medo, porque eu já vi que você não tem orquídeas, porque você desligou o seu celular. Aí o cara, realmente eu coloquei em modo avião no meio da palestra. Foi fantástico, de verdade. Ah, mas sabe que isso aí pode ser encenado também, né? Pra criar um... Não, então, mas o que eu tô dizendo é, esse case, independente de, assim, o cara provavelmente ele acessou a rede pública lá do Por Digital. Ele acessou a rede pública, para você acessar, você tem que botar os dados na Wi-Fi. E aí ele pegou o nome do Bluetooth de alguns celulares e tal, e o resto ele blefou. Só saiu blefando, só que os advogados não faziam ideia do que era segurança digital e essas coisas, e eles ficaram morrendo de medo. E aí você conseguir pegar um case desse, de uma Libra que quer fazer esse nível de coisa, e você Mas, um medo... mas nem precisa nem chegar tanto, viu, Humberto? Até quando eu conheci a Renata, que foi quando ela foi fazer uma palestra lá na PUC, há 2 anos atrás, ou 1 ano atrás, não me lembro mais. A minha palestra, eu fiz exatamente isso, quer dizer, exatamente não, eu fiz mais ou menos isso, em que era justamente trazer esse terrorismo sobre privacidade, e no meio da palestra eu falei assim, pessoal, olha só, entrem nas configurações de vocês da parte de privacidade dentro da página do Google. E tem uma parte específica, que agora não vou lembrar de cabeça, que ele diz todas as gravações de áudio que tem, e tem lá os trechos das gravações, e tinham trechos das gravações da palestra que eu estava dando ali agora, de 5 minutos atrás, e que ninguém sabia que estava sendo gravado, e estava lá, digamos assim, de forma bem clara e transparente que estava sendo gravado, entendeu? Isso daí já foi, quer dizer, eu não precisei fazer eu mesmo terrorismo, eu não precisei eu ser o cara cometendo crime, eu apenas expus que o Google já faz isso. E já foi suficiente para deixar todo mundo com o olho, assim, todo mundo tava meio que cagando para a palestra no que eu falei isso e o pessoal enlouqueceu. Porque acontece, entende? Então, nem precisa chegar a esses tão finalmente, é só expor que já acontece. Agora, o problema é, um Facebook da vida, a gente não sabe o que ele pega de dados da gente. O Google ainda dá uma mãozinha em ter algum tipo de transparência ali. É bem complicado isso. E dentro de alguns limites, a Renata e eu, a gente vai tentar fazer alguma coisa parecido com isso. Dentro de muitos limites. E muita responsabilidade. Eu achei fantástico o blefe do cara. E ele foi um ator foda. Ele merecia ir em todas as palestras de proteção de dados. Pessoal, vocês vão no curso imprimir esse material e entregar para os alunos, ou vocês vão compartilhar um drive? Tu quer imprimir material? Eu vou, no final desse material aqui, a gente vai pôr um link direto no QR Code, para no final da apresentação eles poderem ter acesso depois, aí vai fazer leve o BRI com você, pá. E ele sai com a apresentação já no drive dele, ou que ele baixa no celular, onde ele quiser. Acho que a gente podia fazer um QR Code. Assim. O que vocês acham da gente fazer um QR Code que vai para uma pasta específica, e nessa pasta a gente sempre coloca após a aula as aulas que forem dadas. Então, legal. Um QR Code único para todas as aulas, sabe? É isso aí. Para uma pasta específica só para os alunos pegarem essas apresentações. Só que a gente toma cuidado de colocar a apresentação lá após a gente dar a aula, né? Ou não também, foda-se. Sei lá. Vê o que vocês acham melhor.
Pô, para mim tanto faz. Se for antes ou depois, eles vão bisbilhotar e é até bom que aí já vai. Perde um pouco da mágica, de repente, né? Ou não? Não sei, pode já começar a entrar no filtro mental, né? Falar, bom, a gente vai ver mais ou menos isso aqui, né? Pode ter um material específico para alunos, né? Para não tem alguns pontos da aula que eu acho que não é interessante fazer na aula, não abrir antes. Em termos de conteúdo, a gente pode ter um material específico para alunos. Eu acho que é um ponto viável. Mas, pessoal, eu só fiquei com um ponto aqui que está fervilhando na cabeça. Da discussão de hoje, a gente puxou bastante a questão da interação entre as aulas, quais são os limites de cada aula e o quanto desses limites transbordam para outras aulas, né? E como é feita essa faixa de ligação, esse caminho de ligação entre as aulas. Eu acho fantástico que a gente está conseguindo chegar nesse tipo de discussão agora, mas tem bastante coisa que o Cal acabou pegando para ele, né? Então, eu acho que, basicamente, as aulas que acontecem depois das primeiras, que a gente está falando que as primeiras aulas são organizações distribuídas, né? A parte de fundamentos, e tem aquela outra que o Gustavo faz também, que eu esqueci o nome. Então, essas são as fundamentais para o assunto específico que acontece nas últimas aulas e que a gente cai com a transformação social no final, que puxa o dado e o conteúdo de todas as aulas como um grande conector, né, de tudo isso e a proposta para a transformação real, que é a proposta geral, é a tese geral do curso. Como que a gente está pensando em garantir isso, em discutir isso? Não sei, eu fiquei pensando aqui que eu acho que está sendo importante. Eu acho que as sincronizações que a gente está fazendo, eu acho que elas não serão suficientes para a gente conseguir deixar tudo bem equalizado. Eu acho que o framework, aquele framework que a gente falou na última sync, ele vai ser o primeiro passo para a gente fazer esse alinhamento, né? Então, qual é a aula, quais são os conceitos entregues em cada aula e qual é o objetivo, o produto real, né? Assim, dessa aula. Então, por exemplo, lá de fundamentos, os conceitos, né? Não, vai para outra aula o quê? A outra aula gera o quê para outra aula? Qual que é a entrega? O que vai ser entregue em cada aula? Eu acho que naquele framework é o primeiro passo que a gente tem para poder enxergar. Tem um outro ponto também que a gente tem que lembrar que muito antes da gente começar essas sincronizações, a ideia em si do workshop pontualmente era para que a gente passasse até esse alinhamento pela experiência que a gente fosse ter dentro do workshop. A gente já está conseguindo ter esse alinhamento ainda antes do workshop, então... tá indo bem, gente. Calma. Então, assim, então, como a gente ainda... O plano principal, primário, é no workshop a gente fazer esse melhor alinhamento, a gente já está conseguindo trazer isso para antes... Então, porque a preocupação maior mesmo é estar todo mundo bem pro FGV, né? Sim. Boa. Não é só o FGV, gente. Vocês... Hoje, né? É só para não colocar uma pressão muito grande pro workshop, lembrando qual que é o objetivo do workshop, né? Sim. Não, e mais uma coisa, né? Isso tem que estar alinhado para os próximos, né? Alguns de vocês já estão pedindo material para conseguir vender o workshop nas suas cidades. Isso. Nós vamos gerar material lá e vamos gerar imagens e tudo para fazer um material de venda desse programa e dessas coisas a partir de agosto. Então, não é um negócio que nós vamos estar pronto para daqui a 2 semanas. É mais a gente dar essa alinhada, né? Esse conceito de olhar para os conceitos básicos, né? E expandir a visão. Quando nós fizemos o cripto, a coisa mais engraçada, tinha ficado para a Perestroika fazer essa conexão toda, né? Eles estavam coordenando o curso e não fizeram. E em São Paulo deu briga, porque
E o mais bizarro, né? A Rosine e o Eisele, os ambos da Blockchain Academy, 50% da apresentação de um era igual ao do outro. Nossa. E aí a turma ficou puta. Ela falou, porra, mas vocês vieram com o mesmo deck de slide. Eu acho que a preocupação que a gente tem que ter com a organização é justamente essa. Não evitar a repetição. Porque uma coisa é você recuperar coisas que já foram ditas como ganchos para aquilo que você vai falar em seguida. Perfeito. Outra coisa é você repetir e exaurir novamente os conceitos que já foram trabalhados antes. E a questão do tempo, né? A gente tem que aproveitar da melhor maneira possível o tempo de quem vai estar lá. E eu falo isso por mim mesma. Eu detesto eu fui num evento acho que sexta-feira passada, já nem me lembro mais quando. Gente, a mulher começou a falar sobre blockchain, um monte de groselha. Coitado, Carl, eu comecei a desabafar. Assim, eu não acredito. Sério, eu fiquei pensando em tudo que eu podia estar fazendo e eu não estava fazendo. Não, a mulher foi falar que o Bitcoin... Olha lá, Renata. A mulher está falando que o Bitcoin não foi feito para transação financeira internacional e isso não está acontecendo. Hã? Como assim, gente? Cara, eu falei para ela, fica em pé e fala, me desculpa, minha senhora, para, ó. Vou parar aqui, porque a senhora não tem ideia do que a senhora está falando, desse ponto para frente só vai piorar, né? Vai estragar o evento, vai estragar a sua reputação. Eu me sinto no dever de parar esse negócio agora, porque, obviamente... Se ela tivesse lá comigo, eu queria ter... Eu tinha ficado em pé, eu tinha falado, né? Aquela levanta assim, acabou, deu. Só deixa eu falar. Gente, deixa eu só... Só deixa eu fazer um gancho rapidinho. Eu preciso ir para uma missa de sétimo dia. Sorry. De uma senhorinha que eu adorava, e infelizmente eu não pude ir no enterro, eu estava em Brasília. Nós já estamos aqui há 2 horas. Só me dá 30 segundinhos, Carl, rapidinho. Eu não terminei, calma, pera. Desculpa. Eu acho que o básico é o seguinte, Bora, eu entendo o que você falou, mas a gente tem que entender uma coisa de narrativa. Você voltar para um conceito básico que foi abordado numa aula, né, e dentro desse conceito básico você partir com a sua narrativa é absolutamente válido, desde que não se explique isso. E assuma, de qualquer forma, que isso está sendo explicado numa aula que fala de conceito básico. Então, hash é uma coisa que só vai aparecer em uma aula. Você vai falar de hash como se... hash já é conceito visitado. Nós não vamos voltar a falar, não, mas, olha, conforme um negócio tal, vai acontecer isso. Tanto que eu pensei que a gente ia vender alguns dias individuais e estamos vendendo de 2 em 2. Né? As pessoas que compraram. Eles compram o primeiro dia de conceito básico e um dia de conceito temático. Legal. Então, a gente pode começar a fazer divulgação nos grupos nesse sentido. Conceito básico vai pegar tudo de blockchain e vai para a visão mais radical de organização distribuída. Então, vocês não precisam se preocupar em revisitar esse negócio. Vocês já sabem qual é a minha opinião, qual que é a opinião da Renata. A gente vai estar coordenando isso e disso vocês constroem. Eu estou deixando para ti. Exato. Evidente. Mas é o primeiro dia, né? Eu não tô nem o primeiro dia do workshop, sim. Não, na aula de fundamentos eu nem entro em organização distribuída. A minha ideia é terminar dando uma surra neles com Libra, né? E dizendo que a gente tem uma responsabilidade de escolha agora. Aí depois na tua aula eles vão tomar uma outra surra. Porque não adianta, para você bater no Libra completo no começo, vai ter conceito que nós não vamos ter passado. Então, você tem que bater no Libra como centralizado, você tem que bater no Libra como não sendo um criptoativo claro, qual é o modelo dele. Né? Você tem que bater no Libra como sistema econômico, né? Tem que entrar no Libra pela LGPD. Isso é uma aula. Lógico. Então, lógico. Eu vou bater no Libra dentro dos conceitos básicos, como forma de concentrar
como forma de fixação de conceito. Né? Então, gente, agora a gente vai fazer um exercício. Vamos pegar aqui o Libra. Entendeu? E aí, não tem nada, é ótimo, é incrível. Uma parte por aquela narrativa. Exatamente. Deixa o Lucas pediu 30 segundos antes, daí o Gustavo fala. Então, dentro do nosso chat, dentro do chat aqui da nossa conversa de hoje, o segundo link passado pelo Renato é a pasta em que todo mundo deveria estar colocando as suas apresentações e até montando mais ou menos ali as apresentações para a gente poder ter esse controle do que cada um está vendo ou não. E aí, relembrando que a Tati também colocou, que a gente tinha combinado que o primeiro slide seria aquele ponto 20, que é sobre o framework da aula, se a gente consegue ter uma compreensão melhor da estrutura. Terminei 30 segundos, feito. Tá, não. O que eu digo é o seguinte, não espera carregar, entendeu? Se você vai tocar no assunto básico, procura a Renata que fala comigo. Isso. Não pede, fala, olha, eu estou pensando em abordar isso aqui, até onde você está indo? Estou indo até tal ponto. Aí você constrói dali para frente. Né? Você já sabe o que ela vai colocar. E segue o jogo. É assim que a gente toca. Com relação à programação, dia 3 e 4, a gente já está com o dia lotado. Tá? Para quem vier, nós vamos falar. Nós vamos falar sobre 3 e 4. É dia lotado, porque aí nós vamos falar sobre dinâmica de comunicação e aula. E aí eu já estou acertando com o pessoal a programação. Nós vamos fazer uma constelação organizacional sobre organização em rede. E vai rolar um churrasco. Opa! Agora sim. Tá, vamos ver aqui. Que dia? Esse churrasco vai ser distribuído? Tem que levar alguma coisa? Tem que pagar alguma coisa? Não organizei ainda. Mas deixa eu ler aqui, ó. Vai ter farofa. Deixa eu ler aqui. Dia 3 e 4 vai rolar uma costela. Dia 3, da supply chain para asset chain, blockchain, inteligência artificial e internet das coisas, indústria criativa, propriedade intelectual e blockchain. Dia 4, privacidade e produção de dados blockchain na saúde. Não, 3 e 4 de agosto. Ah, tá. Desculpa. 3 e 4 é preparação para o workshop. É a imersão da DAO. Porra! Você não vai estar aí, não? Vou estar desde o dia 28, meu. Tá achando que eu vou perder? Aí sim, já chegaram. Vamos tomar uma, pô. Eu pensei que tava lotado o dia 3 e 4 já do curso, pô. Não, aí é a preparação da equipe. Tá, beleza. Quem é que vai ficar lá no Airbnb? Eu. Você fechou, não foi? Eu também vou. O Jamerson tá vendo. Tu vai, Gustavo? Eu vou ficar lá. Eu ainda não tenho certeza quantos dias eu vou ficar, se eu vou ficar só até o dia da aula e depois eu volto. Mas... eu já estou pedindo cerveja artesanal pro último dia, hein? Não, no último dia eu vou para a aula de organizações de transformações. Eu gostaria de... Eu não participei da criação, não ajudei, mas eu gostaria de estar lá também. Na aula de transformação nós vamos ter um convidado internacional. Ô, louco, bicho. Só pegar um gancho aqui, então. A Joan do BRI vai entrar online. Nossa, que da hora. Dia 9 eu não vou estar. Ela já está preparando a aula dela. Aí, quem for vir de avião... E ela é maravilhosa. Que eu pego no ela é maravilhosa. Peraí. Eu vou de Diz aí, Gustavo. Dá um toque, então. Gente, foi um prazer de novo falar com vocês. Não, deixa eu falar, pô. Sacanagem. Eu tô indo. Cal, depois dá uma olhadinha na pasta da aula 6 para dar um overview quando você puder. Então o Gustavo quer falar, ele é o host agora. Não, é com você que eu preciso falar, rapidão. Eu tô Então pensando fala. o seguinte, dentro daquela imagem que eu mandei agora, talvez eu possa pegar a aula 3, que fala de visão estratégica na economia distribuída. Tá. Eu acho que daí eu consigo pegar aquele mesmo conteúdo que eu já tinha e expandir nesse sentido, ainda mais com o material que Vamos conversar sobre o que é uma visão estratégica de economia distribuída para a gente ver o que a gente coloca, porque me parece a gente fazer um dos conceitos e
e da teoria da organização distribuída, a gente começar a mostrar alguns cases e botar os caras para pensar, entendeu? Tá. Então, na próxima exatamente. reunião, eu pensei em fazer como o Bruno fez hoje. A minha apresentação está mais curta ainda. Então, eu apresento rapidinho, assim, não, só a minha ideia mesmo em cima da apresentação, e aí vocês me ajudam a dar um direcionamento nisso. Tá bom. Beleza? Eu conversando essa semana, até quarta, eu não sei se na próxima sincronização eu tô, porque eu vou estar em Brasília. Tá. E Brasília é uma cidade muito etílica. E tem muito happy hour lá. Então, provavelmente eu vou estar envolvido em alguma coisa com o pessoal lá que eu estou visitando. Mas até lá a gente conversa. Cidade muito etílica. Falou? Gente, Vista, tem 2 PPT lá no Drive, da aula 6. Quando puderem, por favor,